Olha, na sequência do plano de ensino de vocês, nós temos lá o tópico Sociologia do Conhecimento, Objetividade das Ciências Sociais. Então, nós vamos hoje focar nesse assunto, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho o que é essa objetividade das ciências sociais, que também é chamada de neutralidade científica, tá bom? Por quê? Porque no contexto da sociologia jurídica, como eu falei para vocês na aula passada, o direito, ele é um fato social. Então, o teórico que analisa, né, que analisou, melhor dizendo, o fato social foi Durkheim. Então, Durkheim é considerado o fundador da sociologia porque ele estipulou o objeto e o método. O método de estudo é justamente a objetividade científica, a neutralidade científica. E a gente precisa entender como essa objetividade científica foi criada, né, foi deduzida e hoje como ela é vista. Até porque Durkheim recebeu algumas críticas no que diz respeito a essa objetividade. No entanto, nós vamos perceber que é uma discussão muito válida, porque quando a gente fala em sociologia, filosofia, antropologia, nós estamos lidando com o nosso objeto de estudo vivo, né? O objeto de estudo está na nossa sociedade, então a sociedade é dinâmica. A todo momento você tem a possibilidade de um novo fato social. E como nós vamos analisar? Então, você tem a análise por vários anos, através do pesquisador, que é o que Durkheim dizia, que o pesquisador deveria analisar o fato social como uma coisa. Por quê? Porque ele não deveria se envolver com seu objeto de estudo. Você tem o ponto de vista do professor, que não é um pesquisador, mas que, no entanto, precisa saber o que é o fato social, né? Para que, assim, ele possa suscitar uma discussão com seus alunos. E esses conceitos, turma, são conceitos chaves para a gente entender desde a sociologia jurídica, e a própria filosofia jurídica, né? Porque não sei se vocês sabem, mas tem filosofia jurídica na prova da OAB. E sempre vai ter um pouquinho também de sociologia. Então, é bom que a gente tenha todos esses conceitos na nossa mente, tá certo? Então, na aula passada, eu apresentei aquele artigo para vocês, Caminhos para a Sociologia Jurídica. Vocês viram que a sociologia jurídica, ela também é chamada de sociologia do direito. O que vai modificar é apenas a nomenclatura. Em algumas faculdades você tem no currículo Sociologia do Direito e em outras você tem Sociologia Jurídica. O objeto de estudo é o direito como fato social. Nós também podemos dizer que o objeto de estudo é o contexto jurídico, é a realidade jurídica, o fenômeno jurídico. E dentro desse contexto a gente vai ter várias possibilidades, né? Dentre elas o comportamento, a questão comportamental do indivíduo, como esse indivíduo se comporta em sociedade, se ele tem um comportamento padrão, se ele tem um comportamento à margem da sociedade, se ele tem que sofrer alguma penalidade. E dentro dessa penalidade, dessas sanções, eu falei para vocês também da questão da ressocialização. É possível ressocializar no Brasil? Né? Que possibilidades nós temos? Que ferramentas nós temos? Temos alguns projetos? De fato, existe? Será que todos conseguem passar por esse processo de ressocialização ou não? E aí, depois de algumas discussões, né, é o que eu falei aqui para vocês, apresentei algumas possibilidades, e nós vimos que não, nem todo mundo consegue voltar a esse convívio social, né, por vários motivos. Por isso que eu pedi que vocês fizessem a pesquisa dos crimes hediondos, porque muitos, realmente, que cometeram esses crimes, eles não têm a possibilidade de retorno.
ao convívio social. Claro, isso depois de passarem por vários testes, né? Vimos também que a sociologia jurídica, ela surge na segunda metade do século XIX, né? No mesmo momento que a sociologia surge, porque a sociologia jurídica é uma ramificação da sociologia, e aí nós vamos ter aqueles teóricos que vão estar ali alimentando, né, com as suas teorias, os seus métodos, a sociologia e a sociologia jurídica. E aí, em 1994, ela passa a ser uma disciplina obrigatória nos cursos de graduação do direito, e isso é um momento que, no Brasil, né, isso acaba dando aí uma maior mobilidade nos cursos de graduação, né, no curso de direito, propriamente dito. Por quê? Porque você vai ter a possibilidade de analisar agora aquela realidade. Só um minutinho. Só colocar aqui que eu estou em aula. Nós vamos ter a possibilidade de discutir agora essas questões, né? Eu digo, voltadas para análise sociológica, porque você tinha filosofia, você tinha as outras disciplinas, né? Que são as específicas, e você tem agora a possibilidade de fazer essa relação. E então, em 1994, vai ser gerado aí muitas discussões nas faculdades, nas universidades, com o intuito de promover a sociologia jurídica ou a sociologia do direito, certo? E aí a sociologia, a sociologia jurídica, ela começa a ter uma maior visibilidade. Por quê? Porque antes você tinha sociologia, tá? E quando você tem a sociologia jurídica, as discussões começam a aparecer. Bom, e agora? O que a gente vai discutir? O que nós podemos fazer? Vamos suscitar debates nas faculdades, uma roda de conversa. Como é que eu vou dizer para vocês? A gente trabalha a questão do seminário, vamos trabalhar temas da sociologia jurídica, vamos inserir nas disciplinas, e de forma que fique dinâmico, tá? Que uma coisa é você ter a sociologia, e outra coisa é a sociologia jurídica, tá certo? É como você fazer o curso de pedagogia e ter a disciplina sociologia da educação, certo? Como você fazer o curso de administração e ter a sociologia das organizações. Então, a gente acaba fazendo aí um debate que vai muito além, né, do básico. Então, a disciplina Sociologia Jurídica, também chamada de Sociologia do Direito, ela foi, assim, muito bem aceita pelos cursos de Direito, né? Claro que naquele artigo também, que eu mostrei para vocês, nós temos algumas críticas no que diz respeito a essa metodologia, porque, de início, gerou-se muitas especulações. Bom, quem é que vai ministrar essa disciplina? É o bacharel em Direito? Né? É o advogado? Ou é o sociólogo? Então, depois de muitas discussões, bateu-se o martelo que sim, deveria ser o sociólogo, também chamado de cientista social, porque a sociologia jurídica é um campo da sociologia, certo? Claro que isso não foi assim, né? De maneira bem calma, como eu estou falando para vocês. Muitos conflitos surgiram, mas isso, depois de algumas rodas de conversas, chegou-se a essa conclusão. Ah, professora, será que até hoje é assim? Será que a gente não vai se deparar com um advogado ministrando essa disciplina? Pode ser que sim, né? Mas é uma coisa, assim, bem... como é que eu vou dizer para vocês?
seria uma exceção, né? Porque a regra, como eu estou falando aqui para vocês, seria o sociólogo. E aí eu vou buscar aqui o nosso material de hoje, que já está na plataforma, inclusive. Eu lembro que no semestre passado, eu falei para vocês, assim, né, sobre um pouco da teoria de Durkheim. Só que agora a gente vai buscar entender de fato o que é essa objetividade das ciências sociais. Porque quando eu falo ciências sociais, não é só da sociologia, né? Da sociologia, da filosofia, vamos botar aí todas essas ciências que formam as ciências humanas e sociais. De início, eu já falo para vocês que há algumas críticas, óbvio. Por quê? Porque nem todo mundo concorda com essa análise, né? Então, quando você ouvir objetividade, neutralidade, a gente vai estar logo de cara lembrando de Durkheim, certo? E aí a gente precisa voltar um pouquinho, né? Vamos voltar um pouquinho lá no contexto da Revolução Industrial, que é quando surge a sociologia. Então, vocês já sabem que a sociologia ela surge por conta da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, que são as chamadas revoluções burguesas. Na Revolução Industrial, você vai ter aí a chegada do capitalismo, você vai ter problemas que também vieram com o capitalismo, você vai ter uma mudança de comportamento, né, questões social, cultural, econômica, principalmente. Então, o capitalismo, ele trouxe o progresso, mas ele trouxe problemas também, né? E aí a sociologia ela vai surgir de forma que ela possa trazer respostas a esses problemas, ou um diagnóstico, para que esses problemas pudessem ser amenizados. E aí, o que a gente tinha enquanto ciência? Nós tínhamos o conhecimento filosófico, nós tínhamos o conhecimento religioso, né? Física, matemática, ciências exatas. Só que esse conhecimento não tinha como fazer uma análise, né? Uma análise que era voltada para o social. Ora, você vai pegar a matemática para analisar o social? Não, né? E aí você tem um pouquinho do conhecimento filosófico, com Augusto Comte, que criou o positivismo que foi aquela corrente filosófica que afirmava que o único conhecimento válido era o científico. Augusto Comte também, né, começou a desenvolver a sociologia, mas não chegou ao fim. Ele desenvolveu até um certo ponto, mas aí foi preciso que Durkheim aparecesse, e Durkheim pensava do jeitinho do Augusto Comte, e ele resolveu dar sequência, né? Então, por isso que ele é considerado o fundador, porque ele dizia, o caminho está aqui, né? Mas falta um objeto para essa ciência, e falta um método. E foi aí que ele apareceu e criou o fato social como o seu objeto de estudo. Tanto que hoje a gente pergunta, qual é o objeto de estudo da sociologia? Muita gente diz, a sociedade. Tá certo, é a sociedade. Mas se você for fazer uma delimitação, é o fato social. Por quê? Porque Durkheim foi o primeiro teórico, né, que organizou a sociologia como ciência. Né? Porque ciência precisa ter ali um método, né? Precisa ter um objeto, precisa ter um método de investigação, não é só dizer assim, não, eu penso que é isso, eu acho que é isso, não. Porque isso aí não é ciência, né? E depois de muito tempo, a gente começou a discutir a objetividade do fato social. O que é isso? Objetividade, né? Quando eu digo fulano é objetivo, né? Ele é curto e grosso, ele é bem objetivo, ele é prático. Ele não fica ali, né? Dando voltas. Espera aí, deixa eu ver quem está chegando aqui. Então, no caso da objetividade, é exatamente isso. Durkheim queria que o fato social fosse analisado
de uma maneira bem objetiva, clara, tá? Que a gente não precisasse colocar as nossas opiniões. O pesquisador ele vai analisar o fato social, mas ele não vai colocar a sua opinião, ele vai ficar de fora. Ele não pode se envolver. Da mesma forma que um juiz não pode colocar o seu juízo de valor, emitir a sua opinião, né? Ele tem que ser bem prático. Ele tem que ver ali e aplicar a lei. Ele não pode dizer, nossa, mas eu fiquei, né, muito chateado com esse caso. Nossa, mas realmente podemos ver por um outro ângulo. Não, ele não pode. Então, é nesse sentido que a gente discute a objetividade do fato social. E aí, Durkheim escreveu um livro chamado As Regras do Método Sociológico. E foi nesse livro que ele propôs que a sociologia fosse uma ciência objetiva, certo? Para atender essa proposta, as opiniões pessoais dos sociólogos não devem se misturar às teorias que eles formulam. Em segundo lugar, deve-se partir das coisas para as ideias, a fim de se chegar à verdade científica. O sociólogo, o pesquisador, ele não deve nunca emitir a sua opinião antes de analisar aquele fato social. Eu posso até ter, né? Claro que eu tenho. Digamos que eu vou fazer uma pesquisa sobre a violência doméstica ou o feminicídio. Eu sei, né, o que leva à violência doméstica, à violência conjugal. Eu tenho aqui na minha cabeça algumas suposições, né? Mas eu não posso colocar isso na minha pesquisa antes de analisar o contexto. Porque, na verdade, não seria ciência uma pesquisa científica. Seria o que eu acho, a minha opinião. E era justamente isso que ele dizia. O sociólogo, o pesquisador, ele não pode, em hipótese alguma, se envolver com seu objeto de estudo. Ele analisa, ele fica de fora e só isso, tá? Agora, isso é fácil? Não, não é fácil. Ah, professora, todo mundo consegue ter objetividade? Não, nem todo mundo consegue. Tem um momento que você já está misturando as coisas, as suas pré-noções, o seu julgamento, aí você coloca na pesquisa, aí você tira da pesquisa, né, e diz, não, eu não posso fazer isso, eu tenho que ser neutro, o que eu acho não interessa. Então, vamos começar a fazer aqui essa pesquisa. Aí você para e faz a pesquisa, tudo direitinho, né? Seguindo cada ponto. Então, primeira coisa, as opiniões pessoais dos sociólogos não devem se misturar às teorias. Segundo lugar, deve-se partir das coisas para as ideias, a fim de se chegar à verdade científica. Em terceiro lugar, os fatos sociais devem constituir o objeto de estudo da sociologia. Então, o que é um fato social? São as formas de pensar, de agir, que são comuns em meio à sociedade e que se impõem ao indivíduo coercitivamente. Em outras palavras, são as formas de agir, de sentir, que são exteriores ao indivíduo. Durkheim dizia que a todo momento o indivíduo se deixa influenciar, certo? Por várias possibilidades. Nós temos vários exemplos, a mídia que nos influencia, a internet, essas redes sociais, né? E o próprio indivíduo. Às vezes você não quer, né, ir para um determinado local, mas o seu amigo diz, não, vamos lá, vai ser legal, vai ter isso, aquilo, então ele acaba te influenciando. Às vezes você não quer emitir uma opinião ou não quer ter aquele comportamento, mas você tem aquele comportamento, porque você foi influenciado. O que acontece com muitos adolescentes, né, que é uma fase muito perigosa, assistem um desenho, veem aquela cena e automaticamente querem reproduzir aquela cena ou aquele diálogo, muitas vezes para serem que aceitos pelo grupo. Aí quando chegam lá na frente que descobrem que aquele comportamento era errado, não deveriam ter feito aquilo, né? Poderiam ter pedido a opinião dos pais, que é muito comum nessa fase, porque é uma fase perigosa. Mas você tem também aí
muitos adultos, né, reproduzindo esse mesmo comportamento, se deixam levar. Ah, eu não quero fazer isso, mas fulano fez, então eu vou fazer. Não, eu não posso ficar de fora, né? Só eu que não. Então, é como se fosse aquela questão, todo mundo tem rede social, então se eu não tiver, né, aonde que eu vou me enquadrar? Eu vou ficar sendo o diferentão? Não, eu não posso, então eu tenho que ter, apesar que eu não gosto, mas eu tenho que ter. Fulano, me coloca aí no grupo. Apesar que eu não gosto de grupo, mas eu tenho que estar presente no grupo, senão eu vou ficar de fora, eu não vou saber o que está sendo debatido nesse grupo. Entenderam? Então, Durkheim já dizia que o indivíduo se deixa influenciar pela sociedade. É sempre de fora para dentro, é da sociedade para o indivíduo. É a coletividade que vai influenciar o indivíduo. Certo? Em que momento? A todo momento. Nasceu. A gente nasceu, então a gente já encontrou uma sociedade pronta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se deixando influenciar. Né? Chega um momento que você diz, e agora, o que eu faço? Agora você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que casar, tem que ter filho, tem que estudar, tem que fazer faculdade depois. Né? Tem que seguir de acordo com um padrão, uma regra que foi estabelecida. Mas a gente pode perguntar também, a gente pode parar e analisar, fazer a seguinte pergunta: será que todo mundo se deixa influenciar? Será que a gente ainda consegue ter pessoas neutras na sociedade? Sim, a gente consegue, né? Sempre vai ter uma exceção. Exceção, assim, raríssima, mas nós temos. Aí eu coloquei aqui para vocês um método sociológico, né, objeto de estudo, o fato social. E você tem aqui o pesquisador. Como esse pesquisador vai fazer a sua análise, a sua pesquisa. Na verdade, o que Durkheim queria nessa tal de objetividade? Equiparação às ciências naturais. Ele queria que o pesquisador, o sociólogo, fosse tão neutro quanto, por exemplo, um pesquisador da área da matemática, da física. Só que é muito difícil, né? Porque na sociologia, como eu já falei para vocês, o nosso fato social, ele está vivo, ele vai se modificando a todo momento. Então, se a gente for pensar lá na década de 80, um crime hediondo da década de 80, da década de 90, né, dos anos 2000, foi modificado. Porque nas ciências exatas, você tem lá uma fórmula, e com essa fórmula você chegou ao fim. Você vai ficar questionando aquela fórmula? Vai. Esse resultado? Não, esse resultado não é esse. Chegou a uma fórmula de uma equação, chegou a isso aqui, é isso. A não ser que você queira fazer, né, uma outra descoberta, aí é outra história. Então, a primeira coisa que ele queria é equiparação às ciências naturais. Estudar a sociologia seguindo a metodologia da matemática, da física. Neutralidade. O sociólogo deve se manter distante do seu objeto de estudo. Eu vou estudar um fato, né, a corrupção no Brasil, por exemplo, mas eu tenho que ficar neutro. Eu vou fazer a pesquisa, mas eu não posso dizer o que eu acho. Né? Definir o que quer estudar, o que eu vou estudar, o que eu vou analisar. Não levar em consideração as opiniões, eu não posso, né? Deve medir as sensações, porém não deve se iludir com elas. Então, eu sei que né, vamos dizer assim, não, eu estou vendo aquele fato, eu tenho certeza que é isso, mas eu não posso só agir com a minha certeza. Né? Porque eu preciso, antes de qualquer coisa, fazer a pesquisa. O fato social deve ser investigado por seus aspectos gerais. Distinguir causa de função do fato social. Né? Então, as causas da corrupção no Brasil são muitas. Né? As causas da violência urbana em São Luís são muitas. Eu posso até ter aqui na minha mente,
Aí eu vou dizer, a violência urbana aumentou porque o desemprego aumentou. Na verdade, é um ciclo, né? Mas eu não preciso só da minha opinião. Se fosse só a minha opinião, né, não existiria a pesquisa. E essa objetividade defendida por Durkheim é bastante louvável na medida em que permite ao sociólogo chegar a um conhecimento seguro e imparcial acerca da sociedade, em detrimento dos conhecimentos parciais e pouco seguros que, segundo ele, eram produzidos em sua época. Lá no século XIX, você tinha, por exemplo, o conhecimento teológico, o conhecimento religioso, tudo que acontecia, né, bem ali no finzinho do século XVIII, mesmo, pegando mesmo o século XVII, XVIII, você vai ter o quê? Tudo era visto pelo viés religioso, a questão da igreja, o poder teológico, ninguém falava, não, vamos analisar, observar, né, aplicar o conhecimento científico, não existia isso. Quando você vem para o século XIX, é que você começa a questionar, e aí você tem um enfraquecimento do poder religioso, né, do sobrenatural, e você começa a enxergar os problemas dentro de um viés científico. Se existia um alto índice de suicídios no século XIX, então a gente tem que parar para pensar, nossa, mas por quê? Por que tem muita gente se suicidando? Durkheim escreveu um livro chamado Suicídio, e ele vai explicando, né, passo a passo, por que as pessoas se suicidam, mais nos países frios. Ele vai buscando aí um monte de questionamentos. Aí você pode dizer, não, professora, mas as pessoas se suicidavam também porque não tinha emprego para todo mundo, né? Era muita miséria. Sim, verdade. Mas não é só isso. Porque se a gente for trazer hoje para o nosso contexto, se você for pegar essas síndromes, até mesmo a doença, né, a depressão, a ansiedade, porque que as pessoas têm tudo, supostamente, têm um emprego, têm um casamento feliz, têm filhos que não dão trabalho, né, têm uma vida legal, mas estão depressivos. Então, você precisa de um diagnóstico. Não é só de uma maneira superficial. Superficial pode falar, nossa, mas eu não entendo, fulano tem tudo, né? E a ansiedade? Por que as pessoas estão mais ansiosas hoje? Porque a sociedade mudou, você tem uma outra realidade, um outro contexto, né? Que é o que a gente vive hoje, que é a história da pandemia, que ninguém sabe como vai ficar, né? O ano está terminando, e o ano que vem? Porque ainda tem essas crises, tem pessoas que têm lá, né, a mente já está lá em 2021, pô, como é que vai ser 2021? Será que eu vou ficar no meu emprego? Será que eu vou ser demitida? Como é que eu vou fazer isso? Né? Será que vai ter a vacina? O que eu vou fazer da minha vida em 2021? Então, você tem que começar a analisar até esse novo comportamento, que foi gerado, na verdade, essa realidade por conta da pandemia. Mas isso já existe, a depressão, a ansiedade e as outras síndromes há muito tempo, né? Se você for pensar aí, desde o início do mundo, você já vivencia essas questões comportamentais. Então, foi Durkheim que foi apontado como um dos primeiros grandes teóricos da sociologia, porque ele definiu o objeto, né, e o método. E o que ele dizia? Que o objeto primordial da sociologia são os fatos sociais, e eles vão possuir as 3 características, né? Coerção, exteriorização e generalidade. Isso aqui vocês devem lembrar, lá do primeiro período. Coerção, por quê? Porque por mais que eu não queira ter um comportamento, eu vou ser coagido a ter um comportamento, né? Eu vou ser levado a ter um determinado comportamento. Então, eu vou sofrer coerção. Exteriorização, porque de exterior, ou seja, da sociedade para mim. Então, por isso que a gente fala, né, que essa influência ela é exterior.
E a generalidade, porque o fato social ele é geral, ele existe em todas as sociedades. O que a gente discute muito na sociologia jurídica é essa divisão, né, do que é um fato social normal e o que é um fato social patológico. Porque você tem muitas possibilidades o indivíduo cometer um crime, né, e esse crime é considerado um crime hediondo, e aí a gente precisa discutir, será que ele é um sociopata? Será que ele é um psicopata? O que levou esse indivíduo a cometer esse crime? Como eram as suas relações, né, suas relações de amizade? Como ele era em família? Ele trabalhava? Como eram as suas relações no trabalho? Ele era casado? Ele tinha, né? Ou ela ou ele, né? Mas o que é mais preocupante é que, e até assim, curioso, que a gente mais percebe é que há mais psicopatas, né, homens, do que mulheres. E sociopatas também. E isso também é algo que a gente vai discutindo, né? Por quê? E por quê? Quando a gente estiver lá em Weber, a gente vai voltar a esse assunto. Por que eu sou motivada a ter um determinado comportamento? Né? Já pensaram nisso? O que me motiva a ter um mau comportamento, por exemplo? Vocês querem fazer alguma pergunta? Calados. Então, a gente precisa entender essa coerção, né? O que é essa coerção? Você já deve ter ouvido, fulano foi levado coercitivamente para a prisão. Coercitivamente, então já estou falando, ele sofreu uma coerção, né? A coerção é a força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos, onde este deve se conformar com as regras que a sociedade lhe impõe. Quando o indivíduo tenta se livrar dessa coerção, esta fica evidente através das sanções, que podem ser espontâneas e legais. Aquelas sanções, né? As sanções espontâneas são aqueles constrangimentos que todos os dias, né, um indivíduo sofre. Ele pode até não ir preso, né? Tem uma sanção legal, mas ele vai ser, em português, claro, ele vai passar vergonha na frente de todo mundo, né? São aquelas situações em que você acaba sendo ali apontado na rua, de nossa, por que fulano fez isso, né? Nossa, um rapaz tão educado, inteligente, teve esse comportamento. E que às vezes ele teve esse comportamento porque ele foi motivado por outros, né? Aquela velho ditado, ele foi, né? Como é aquele ditado que diz? Peraí. Quem come farelo, com porcos se mistura, uma coisa assim. Não vou lembrar agora não, porque é bem antigo isso. Mas não é do meu tempo, mas eu ouvia isso. Que se junta aos porcos, farelo. Isso, quem tá falando aí que eu não tô vendo? Alan. Quem falou? Alan, obrigada, esse mesmo. Por isso que a nossa mãe dizia, né, nossos pais, olha, te une, mas não te mistura. Porque tem essa intenção. Parece que a gente, né, tinha essa possibilidade de fazer uma separação. Não, eu sou amigo de fulano, ele tem até um mau comportamento, mas eu não, eu sou amigo dele, mas eu não me comporto como ele. Só que para Durkheim, isso aí é basicamente impossível. É como se você fosse influenciado o tempo todo. Então, essas sanções, elas sempre vão existir, gente. Sempre. Não é só a sanção legal que você vai, né? Até, digamos assim, os meios jurídicos. Não, todos os dias você vai sofrer o tal do constrangimento. Em que sanções legais seriam as leis, pois através delas são estabelecidas as infrações, as penalidades, e as espontâneas, quando há uma ofensa ao grupo social, né?
e o agressor ou infrator vai ser penalizado aí no caso. Aí nós temos a exteriorização dos fatos sociais. Ocorre. Por que ocorre? Oi? A senhora pode me dar mais Pode um falar. exemplo sobre essas sanções espontâneas? As espontâneas, né? Sim. Veja, quando eu falo sanções espontâneas, vira e mexe eu trago esse exemplo aqui para vocês, né? Quando eu estaciono meu carro na vaga de idoso, né? Naquela vaga que não é para mim. Quando eu estou lá na ponta da fila, aí eu encontro um conhecido na fila, ele me chama, e eu fico lá na frente dele na fila, quer dizer, eu saí do final da fila e fui lá para o começo. Todo mundo está olhando essa cena. Eu estou fazendo isso. Eu sei que é errado. Né? Vão me chamar a atenção. Então, eu vou sofrer uma sanção espontânea. Entendeu? Ou quando eu estou lá na fila do supermercado, naquele caixa que é para 20 volumes, meu carrinho tá cheio, e eu tô lá naquela fila, é como se eu dissesse assim, poxa, o outro vai dizer, fulano, tu não te toca não, que aí tem mais de 20 volumes, aí tem 50 volumes e tu tá nessa fila que não é para ti. Então são essas coisas que eu tento burlar as regras. Claro que eu não vou ser preso por isso, mas eu vou sofrer o constrangimento. Entendeu? Sim, professora. No caso, pessoas, no caso, pode cometer alguma dessas sanções. A sociedade pode julgar, penalizar a pessoa por cometer esse tipo de ato, né? Isso. Okay. Exatamente. Exatamente. É aquele famoso jeitinho brasileiro, que às vezes a gente se utiliza dessa história e acaba burlando, né, muita coisa. Ah, eu conheço fulano, nossa, fulano tem um amigo, né, que vai me dar um ingresso para a festa tal, eu não vou nem precisar ficar na fila, não vou precisar, né, então você vai, pula as etapas, porque você tem um conhecido que pode, né, te ajudar naquele momento, mas você sabe que isso é errado, mas é aquela história da consciência, né? Cada um com a sua. E a exteriorização dos fatos é aquela história de que o fato social ele é exterior ao indivíduo. Eles existem e atuam sobre os indivíduos independente de suas vontades, né? De suas escolhas. Nós vamos ter os costumes, as leis que já estão presentes na sociedade, desde o nascimento, né, sendo impostas através da educação, e ao indivíduo em sociedade. É como eu falei para vocês, a gente nasce e encontra uma sociedade que já está pronta e a gente vai se adaptando àquelas normas, né, àquele padrão social. Você tem um costume e você vai seguir aquele costume. Tá? Eu posso até não seguir, mas eu vou, né, sofrer uma sanção por conta disso. Aí nós temos a generalidade, que consiste em que todos os fatos sociais, ele é um fato geral, ou seja, eles se repetem nos indivíduos. Tá? A história do casamento. O casamento é um fato social. Né? O casamento está presente em todas as sociedades. Né? Pensem aí, em todos os países existe o casamento. Naquela sociedade mais, entre aspas, primitiva, existe o casamento. Então, ele só vai se repetindo. Certo? Ah, o casamento na Grécia de um jeito, Portugal de outro, no Brasil de outro. Uma comunidade indígena é de outra forma, mas ele existe. Né? Então, Durkheim ele acreditava na objetividade dos fatos sociais porque o pesquisador, ao analisar uma sociedade em questão, ele tem que manter distância do seu objeto. E, ocorrendo assim, a neutralidade científica, que vai expulsar todo e qualquer tipo de subjetividade
do cientista social em relação aos fatos que devem ser vistos como que? Coisas. Então, o que é isso? O Durkheim dizia lá, uma passagem no livro dele, As Regras do Método Sociológico. Todo fato social deve ser visto como uma coisa. Uma coisa no sentido de ser um objeto. Né? Que assim o pesquisador não vai se envolver com o seu objeto. Então, eu penso que o fato social que eu vou analisar, a política, a corrupção na política, é uma coisa, no sentido, né, de um objeto. Então eu penso, como é que eu vou me envolver com um computador, né, uma cadeira, um celular? Você não cria relações, né, com o objeto. O que acontece de uma maneira diferente quando você entende que o fato social, por exemplo, a corrupção na política, você vai ter muitos políticos para analisar. Você tem um indivíduo que resolve, né, ser político, virar político, aí você pensa, por que ele quer ser político? Ele tem todo um contexto, tem toda uma ideologia que ele vai te apresentar para que você depois analise essa questão da corrupção. Por que o político acaba sendo corrupto? Será que ele já nasceu corrupto? Ou a sociedade que o corrompe? Né? Como dizia Alain Rousseau. E aí você vai pensar, mas nesse meio tempo você pode se envolver com o seu objeto. Né? Tem um filme chamado Instinto, ele é antigo esse filme, que ele fala da relação de um antropólogo e de um psiquiatra, ou psicanalista, não lembro, que foi fazer uma pesquisa com esse antropólogo, né, foi traçar um diagnóstico com esse antropólogo, porque esse antropólogo foi fazer uma pesquisa de campo na África, e ele pesquisava sobre a vida dos gorilas na África, e ele se envolveu com esses gorilas, né, como se os gorilas tivessem, de certa forma, aceitou o antropólogo como um membro da família, e ele sofreu uma agressão muito forte na África, daqueles guardas florestais, porque ele acabou matando um gorila, e o gorila para o antropólogo é como se fosse o quê? Da mesma família. É um pouco complexo, mas é bem interessante. E aí o antropólogo resolveu não falar mais, não falava. Ele se comportava, digamos assim, sem a fala, né? Aí ele foi preso por várias questões, pensaram que ele também tinha agredido o guarda e tal. E foi chamado esse profissional aí, esse psiquiatra, né, e tal, para fazer um diagnóstico, um perfil desse antropólogo, para saber se ele tinha condições de retornar para a sociedade, né, porque ele estava preso. E esse psiquiatra se envolveu com o antropólogo, eles se tornaram grandes amigos. Ou seja, tudo que para Durkheim não pode ser feito, ele fez. Ele se envolveu com o objeto de estudo, criou um laço de amizade. E o filme fala muito disso, né? Ou seja, você vai ter sempre essa possibilidade. É aquela história que eu acho que eu já falei para vocês, né? Dos exemplos bem simples. O ator, que para interpretar um personagem ele faz o laboratório, e às vezes ele faz um par romântico e se envolve, acaba casando, né? Com essa atriz, ou atriz com esse ator, se envolve mesmo, né? O par romântico da novela, na realidade, acontece. Então, o que era para ser algo, né, bem objetivo, bem neutro, acabou se transformando aí em um casal de verdade. Então, você não vai... Isso são coisas que podem acontecer, você não vai estar livre, porque, como eu falei, você está ali e o teu objeto, ele é vivo. É diferente de você ter um matemático, né, um professor de matemática, de física, que vai analisar um contexto através daquelas fórmulas. E acabou.
ou até mesmo um cientista que vai para um laboratório, né, tentar descobrir a cura para uma doença, tomar vacina, que está acontecendo agora, né, o mundo parou para descobrir aí a tal dessa vacina, e essa vacina não chega nunca, porque foram as etapas que foram sendo puladas, né? Se eu não me engano, uma vacina para ficar pronta tinha que ter no mínimo uns 5 anos, se eu não me engano. E está sendo assim, feito, né? Em questão de meses. Então você vai se isolar no laboratório, você vai fazer ali as suas pesquisas, os testes. Só que nas ciências sociais você não tem isso. Você tem a sua realidade que está na sua frente. Você não vai ficar ali, né, anos para fazer uma pesquisa. Diz assim, olha, eu quero que você traça aí um perfil desse indivíduo. Eu quero saber se ele é um sociopata. Né? Você tem ali o momento certo para você começar a sua pesquisa, para você analisar, para você terminar. Você não pode passar 10 anos fazendo aquela pesquisa. Não é? Então é muito complicado. Uma vez que você tem um relato desse criminoso, por exemplo, você precisa ouvir outras pessoas, né? Todas as pessoas que conviviam com esse indivíduo, para depois você realmente chegar a uma conclusão. E olha que isso ainda pode ser mudado, né? Quantos casos aí de indivíduos que são condenados, passam anos na cadeia, né? E são, como é que se diz? Não são culpados. Tem muitos casos assim. Então, até isso, né, você tem que analisar de forma bem crítica. Então, nós temos aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, tá. Então, a sociedade ela é vista para Durkheim como um organismo em adaptação, onde buscava-se encontrar soluções para a vida social, pois esta apresenta estados normais e patológicos. Então, uma dessas vamos dizer, análises de Durkheim era essa. Ele dizia que a sociedade era um grande organismo vivo e o tempo todo, né, a gente buscava encontrar soluções para a vida social. Porque vai ter momentos em que a sociedade vai ter o estado normal, em outros momentos vai ter um estado patológico. Quando você tem uma sociedade que alcança um grau de harmonia, né, conflitos quase zero, você tem um estado normal. Mas quando você tem uma sociedade que o tempo todo tem conflitos, que ele diz que é um estado patológico, aí você vai colocar aí todos esses crimes hediondos, comportamento altamente marginalizado pela sociedade, então você vai ter uma sociedade mais patológica. Então, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Nós estamos nessa fase, né, de um fato social patológico, porque você vive a pandemia, o nome já diz, né, no mundo, e você tem os altos e baixos da pandemia. A gente tem as fases. Né? O Brasil ainda não tem essa segunda onda, ainda bem, mas na França, né, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, você já começa a sentir a segunda onda da pandemia. Então, é um fato social patológico. Muitas pessoas já morreram, outras ainda estão se recuperando. Tá? E aí Durkheim falava, o fato social normal é aquele que se encontra generalizado na sociedade, desempenhando papel importante na adaptação e evolução dessa. O crime é um fato social tido como normal, pois é encontrado em todas as sociedades, integrando as pessoas do grupo social através de uma conduta de valor moral que busca punir o comportamento errado. Agora, aquele crime que está fora dos limites, né, digamos assim, padrão,
ele vai se encaixar no fato social patológico, que são os que estão fora dos limites permitidos pela ordem e pela moral da sociedade. É como se fossem doenças que põem em risco a harmonia do grupo e são vistos como transitórios e passageiros. Então, a pandemia, ela é um fato social patológico. Alguma pergunta? Se tiverem, vocês falem, tá? Que eu não estou lendo o chat agora. Vamos pensar. Então, a pandemia é um fato social patológico. Lá no século XIX, o início do capitalismo, a gente pode dizer também que gerou esse fato social patológico, porque você vai ter aqueles problemas. Um alto índice de suicídio, de violência, e até a exploração do indivíduo, né? Porque você tinha crianças que trabalhavam, basicamente ali 12, 14 horas trabalhando, e muitas morriam ali nas fábricas, né? Acidente de trabalho, e era um fato social patológico, né? Porque, para a época, não se discutia isso. Por que que a criança trabalhava da mesma forma que o homem? Que a mulher, né? Eles não eram poupados de forma alguma. Quando completavam ali seus 7, 8 anos, já iam para o trabalho, né? Então, você tinha aquelas famílias que eram muito numerosas e as crianças, completando essa idade, já trabalhavam como se fossem adultos. E muitos saíam de casa e não voltavam, né? Porque eram acometidos de um acidente de trabalho e lá mesmo morriam. Apesar de existir uma consciência individual que dá forma aos indivíduos, né, pensar e interpretar a vida dentro dos grupos sociais, o que prevalece é a consciência coletiva, ou seja, o conjunto de crenças e sentimentos de uma mesma sociedade, sendo a forma da moral em vigência. Com isso, em sociedade, vai definir-se o que é criminoso, o que é imoral, o que é reprovável, através da consciência coletiva, por exemplo. Durkheim, quando ele definiu o que era um fato social, o que era objetividade científica, ele foi definindo as coisas, né? O que é um fato social normal, o que é um fato social patológico. Ele também criou o conceito de solidariedade mecânica e orgânica. Ele criou também aqui um conceito de consciência individual e coletiva. Então, ele diz, há uma consciência individual, óbvio, em cada um, né? Eu tenho uma consciência individual e vocês têm aí uma consciência individual. É a forma como a gente interpreta o mundo, né? Dentro dos grupos sociais. O que a gente vai ter é a consciência coletiva, ou seja, eu vou me comportar dentro de um padrão social. Um belo dia eu posso acordar e posso eu vou lá na praia rapidinho, eu vou no supermercado rapidinho de pijama. Não, eu não vou, porque eu sei que vão me reprovar. Eu posso até ter essa vontade, mas eu não posso fazer. Então, se eu tenho essa vontade, né, é porque a minha consciência individual está falando. Mas a consciência coletiva fala mais alto, porque a consciência coletiva é a forma como eu devo me comportar em sociedade. Eu tenho que seguir o conjunto de crenças e sentimentos de uma mesma sociedade. Né? Tem a história da moral. Bom, a sociedade é que vai definir se pode, se não pode, se é criminoso e se não é criminoso. Entenderam? Sim, professora. Então, a gente pensa, individualmente, eu posso querer ter um comportamento, mas coletivamente eu não posso. Eu tenho que pensar como a maioria. Mas isso aqui, turma, é altamente normal e compreensível. Por quê? Ora, se você vive em sociedade, você tem que se comportar em sociedade.
É a mesma coisa que eu falar assim para vocês. Ah, eu moro em um condomínio. Eu não posso fazer o que eu quiser aqui no condomínio. Eu tenho que seguir as normas do condomínio, né? Aqui tem um regimento. Então, se eu não sigo, eu vou ser penalizado. É mais ou menos assim, como se o condomínio fosse a sociedade, né? E olha que tem muita gente que não se adapta em condomínio. Por quê? Porque diz logo, ah, não, eu não gosto de ninguém me dizendo como eu devo fazer, como eu devo me comportar, né? Tem gente que não dá certo, não mora em condomínio fechado por conta disso, que não quer ter essas regrinhas, não. Aí a gente pode até analisar, nossa, então como é que fulano é em sociedade? Né? Porque se num condomínio que tem as regrinhas você não consegue seguir, imagina em sociedade, né? E uma outra história também, você pode muito bem não se deixar envolver pela sociedade, como o Durkheim fala, essas são as exceções. Mas sim, tem. Eu sou neutro, 100% neutro. Tá? Né? Você está dizendo, está afirmando que é 100% neutro, ok. Eu não vou discutir, né? Nem tampouco ficar questionando, mas em algum momento pode ser que você se deixe aí influenciar. Então, vamos lá. Como nós estávamos falando aqui da consciência individual e da consciência coletiva, né? Durkheim continua. As sociedades, a partir dessa teoria, são analisadas como espécies sociais, que evoluem de formas sociais mais simples, e Durkheim dizia que era pré-capitalista, né? Selvagens, entre aspas, a espécies mais complexas de organização, as espécies civilizadas ou as industriais. Isso tudo aqui, ele, na verdade, queria enfatizar a evolução da sociedade. E que ele dizia que tinha o quê? Estágios. Então, você vai ter o estágio pré-capitalista e o estágio capitalista, o estágio industrial. Para que isso? Simplesmente para criar um conceito de solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. O que ele dizia? Onde, através do trabalho de classificação das sociedades, por meio de observação experimental, nós vamos verificar a passagem da solidariedade mecânica para a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, os indivíduos, eles eram atraídos aqui, ó, na sociedade pré-capitalista, através de costumes e tradições. Quando você vem para a solidariedade orgânica, você vai ter o quê? A sociedade capitalista. Agora os indivíduos, eles são próximos, não apenas por conta de costumes e tradições, mas agora há o quê? Há uma divisão do trabalho. Ou seja, as pessoas se especializam, cada um na sua área, cada um tem o seu trabalho, mas todo mundo se ajuda. Então, para Durkheim, nós saímos da solidariedade mecânica, que era a sociedade pré-capitalista, e evoluímos para a solidariedade orgânica das sociedades capitalistas. Está aqui. As sociedades com solidariedade mecânica são pré-capitalistas, em que os indivíduos são identificados através de família, religião, costumes, onde a divisão social do trabalho permanece, independente e autônoma, pois a consciência coletiva exerce poder coercitivo sobre o indivíduo. Então, vamos lá. Todas as sociedades com solidariedade mecânica são pré-capitalistas. Nós temos ali, por aproximação, que o celular hoje está aqui, tá. Família, religião, costumes. Essa divisão do trabalho praticamente não existe. Você vai ter aí a consciência coletiva
sobre os indivíduos. E na solidariedade orgânica, nós vamos ter uma sociedade capitalista com consciência coletiva, exercendo menor poder sobre os indivíduos. Vamos ter uma divisão do trabalho social acelerada, fazendo com que os indivíduos tornem-se o quê? Interdependentes. Então, você vê. Só um minutinho. Hoje tá que tá. O que eu quero saber disso? Sinto. Vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês um exemplo bem simples da solidariedade mecânica, certo? Vamos pensar nas sociedades ditas primitivas, pela antropologia, tá? O que você tem ali? Pronto, vamos pegar o exemplo das sociedades indígenas. Uma sociedade indígena, né? Você tem os indígenas, você tem homens e mulheres. Os homens vão ter uma ocupação, né? Vão caçar, vão pescar, e as mulheres terão outros. Não existe, vamos dizer assim, você vai ter ali, melhor dizendo, eles estão próximos através da família, da religião, dos costumes. Você não tem divisão do trabalho, você tem divisão de papéis. O que cabe ao homem e o que cabe à mulher, certo? Mas, numa sociedade capitalista, a nossa, você vai ter o quê? Divisão social do trabalho, cada um na sua área, trabalhando muito, porém, nós somos interdependentes, né? Eu vou dar o exemplo aqui da Facam. Eu, como professora de sociologia, de antropologia, de política, né? Posso ajudar outra professora de filosofia e vice-versa. Existe a divisão do trabalho, mas a gente se ajuda. Então, é a solidariedade orgânica, que só existe nas sociedades capitalistas, a nossa. E essa solidariedade mecânica ainda existe? Sim, ainda existe, nessas sociedades, que são próximas por conta do seu costume, né? Família, religião, e divisão que a gente chama de papéis. Vocês entenderam? Sim, professora. Sim. Certo. Por que Durkheim pensou nesses conceitos? Porque ele está trabalhando ainda a história da objetividade, né? Da objetividade científica. Então, ele foi criando esses conceitos para montar a teoria. E aí ele fala, se realmente isso acontece, essa solidariedade orgânica, nós vamos estar garantindo o quê? A coesão social. O que é coesão social? É liga, né? Como se a nossa sociedade tivesse uma liga, se nós estamos unidos através dessa solidariedade. É a mesma coisa que eu falar, turma, a nossa sociedade hoje, ela é coesa, né? Nós temos uma união, nós somos unidos, temos essa solidariedade orgânica. E dessas sociedades ditas primitivas, nós ainda vamos ter essa solidariedade mecânica, né? Porque eles são autossustentáveis, eles não têm a presença do capitalismo. Há uma divisão de papéis, né, de tarefas, existem os costumes, tem a questão da família, que é muito diferente da nossa. Então, qual era a importância para Durkheim de você ter coesão social? É justamente isso. Você fazer com que a sua sociedade fosse coesa, fosse unida, sem conflito social. Porque tanto Durkheim quanto Augusto Comte, eles eram o quê? Positivistas. E os positivistas, eles tinham aquela ideia, né, maior, que a sociedade deveria ser analisada pelo conhecimento científico, mas eles eram a favor do progresso, mas da ordem também.
Tanto que o lema do positivismo era o quê? Ordem e progresso. Você tem o progresso, mas você precisa ter uma ordem social. Por quê? Porque se você tem uma sociedade desorganizada, você vai estar o tempo todo vivendo sob aquela condição do fato social patológico. E o que é interessante, que a sociologia ela surgiu justamente para analisar a sociedade do século XIX, né? Que estava totalmente desorganizada. Aí você tem aquelas palavrinhas, ordem, harmonia social, organização, higiene social, tudo isso eram citados no livro, né, dele. E era pensar que você deveria construir e manter uma ordem na sociedade. Só que isso aí gerou muita crítica, né, turma? Porque eu já falei isso para vocês, não existe nenhuma sociedade perfeita. Você pode ter o país de primeiro mundo, mas em algum momento você vai ter os conflitos. Então, Durkheim buscou, através de uma postura empírica, fazer uma integração de análises quantitativas e qualitativas, né? Você tem aí nas quantitativas uma temática estatística, e nas qualitativas complementadas com observação, interpretação, né? Transpassar uma reflexão filosófica e constituir um todo organizado e sistemático de pressupostos teóricos e metodológicos. Na época, quando você não tinha a sociologia, você tinha ali a filosofia, né? A proposta era muito diferente, porque até hoje, se você for entender, estudar filosofia, é muito difícil, né? Vocês que lutem aí com filosofia jurídica, porque é difícil mesmo. E aí você tem ainda aquelas discussões, né, inquietações, e para a época, imagina só, no século XIX, você, com a filosofia, analisar o capitalismo. Tinha como, né? Então, foi preciso que a sociologia surgisse para analisar esse contexto, mas isso não quer dizer que a filosofia não sirva para analisar, né, a sociedade, gente, né? Calma, não é isso. Só que é através de um outro viés, é um outro olhar. Tanto que hoje nós temos muitos filósofos, né, que a gente diz que são os filósofos contemporâneos. O próprio Cortella, né, Mário Sérgio Cortella, vira e mexe, ele está aí nas redes sociais, ele tem as palestras que ele ministra, e ele fala muito sobre essa questão da sociedade, comportamentos, que é bem interessante. Mas fácil não é. Então, a partir daqui, você vai ter um pressuposto teórico e metodológico. A sociologia foi criada e agora a gente analisa através do método. Esse método, que é a objetividade, que a gente está discutindo aqui, ele foi para outras áreas, foi para as outras ciências, né? Você pega aí as ciências humanas, que a gente diz. Ciências humanas, ciências sociais. E aí um historiador, um geógrafo, que mais? Você pode ter aí um professor de filosofia, um professor de política, que ele, um antropólogo, que ele perguntar, ele vai responder. A questão da objetividade está na ponta da língua. O problema é, será que ela funciona realmente? Eis a questão. Será que os cientistas, os pesquisadores estão colocando em prática? É isso que a gente tem que discutir. Como é que está hoje? Tem um teórico chamado Pierre Bourdieu, escreveu um livro, O Poder Simbólico.
E nesse livro ele dizia que o nosso objeto de estudo ele tem que ser desconstruído e construído várias vezes, para que a gente não se envolva com ele. O que isso quer dizer, né? Eu vou desconstruir um objeto para construí-lo novamente. Você pega um fato social que você vai estudar, a violência urbana, por exemplo, e você vai muitas vezes fazendo sua análise através de várias possibilidades, né? Pega alguns teóricos aí e diz, e agora eu vou pela vertente do Durkheim, Marx, Weber, Augusto Comte, o Cortella, ou não. Que você vai desconstruindo o seu objeto. Ah, será que é isso mesmo? Será que eu posso analisar através desse ângulo? Ah, eu acredito que sim. E você vai fazendo esse exercício. Mas nem todo mundo consegue, né? É aqueles que são mais práticos e resolvem seguir um caminho. Aí quando chega lá na frente, se depara com um obstáculo. Aí fica um pouco complicado. Tá? Principalmente para quem é dessa área aí de humanos. Mas eu vou fazer uma pausa para o intervalo e na volta a gente continua, tá bom? Vamos lá, vamos retomar. Cadê as pesquisas? Fizeram? Hein, turma? Faz horas que eu pergunto para vocês se vocês fizeram essa pesquisa sobre os crimes hediondos. Fizeram ou não fizeram? Vocês ficam calados? Não respondem? Quem fez? Ótimo. Quem fez? Quem gostaria de falar sobre o crime que pesquisou? Edjane, sim. Então vamos lá, Edjane. Você quer falar? Sim, professora, tem aquele caso do menino Bernardo que foi morto pela madrasta através de umas substâncias de analgésico para uma grande quantidade. Aí ele acabou morrendo e foi encontrado morto em outro local depois de 10 dias. Sim, eu lembro. Tu lembra o ano desse crime? Peraí, eu tirei o print. Eu não tô lembrada, mas... Parece que foi 2011. Isso, 2011, já tem um tempinho, né? Não, nesse daí foi 2014, nesse caso do menino. Em abril de 2014. 2014, certo. Lembro também que chocou bastante, né? Porque foi a madrasta, né? Sim. E aí no início ficou-se ainda se discutindo a relação dele com o pai, mas depois chegou-se a conclusão que tinha sido ela. Quem mais fez e gostaria de falar? Depois eu vou mostrar para vocês, então. Os que não fizeram, né? Deixa eu só finalizar. Professora, Oi? o que eu pesquisei e encontrei também foi o caso da Elisa Samúdio, né? Que foi morta amando do goleiro Bruno. Isso. Alô? Oi, tô ouvindo. Ela foi morta e esquartejada, né? E nunca foi... até nem encontraram os restos da jovem. Ainda não. E assim, é algo que todas as vezes que a gente lembra desse crime, né, do goleiro Bruno, causa até um pouquinho de revolta, claro, né, mas de comoção pelo fato da própria família, da mãe não poder enterrar, né, fazer um velório para a filha, porque ninguém sabe dos restos do corpo da Elisa. Quando foi falado, muito se especulou, né, a respeito do que foi feito. O caso ganhou a repercussão depois que ela desapareceu, né? E ela já tinha até denunciado o homem o cara por agressão e falado que ele era o pai do filho dela. Isso.
E teve também o comparsa, né? Aquele amigo chamado de macarrão, né? Vulgo macarrão, se não me engano. Exatamente. Que teve ali diretamente com o Bruno, eram bem amigos, muito próximos, e ficou também esse subentendido. Quem mandou matar, quem cometeu o crime. E hoje a gente percebe que ele está aí, né? Retornando ao nosso convívio. Já... Como se nada tivesse acontecido. Assim, de uma maneira bem incisiva, convivendo na nossa sociedade, trabalhando, né? Mas foi um crime que chocou bastante, e até hoje causa repúdio. Vou já mostrar uns outros para vocês. Deixa eu só voltar aqui, finalizar. Aí quem quiser falar também, se tiver feito, pode falar, tá? Vou só finalizar aqui, eu vou mostrar uns outros crimes para vocês. Sim, então nós estávamos aqui, né, falando um pouquinho dessa sistematização que Durkheim fez. Elaborou a sua teoria, criou aí vários conceitos, desde o fato social, tipos de fato social, características, solidariedade mecânica e orgânica. E ele buscou, através de uma postura empírica, né, rigorosa, fazer algumas análises. Eu já tinha falado isso aqui para vocês, né, quantitativas e qualitativas. Como homem de seu tempo, movido por ideias evolucionistas, Durkheim entende a sociedade como um todo harmônico, em que não deveria haver contradições, onde as transformações aconteceriam de forma linear. Então a gente sai, né, de formas inferiores a superiores. Por isso também ele foi bastante criticado, porque ele era positivista e evolucionista. Então ele acreditava que a sociedade saía de um estágio inferior para um superior. E aí na antropologia a gente desconstrói essa ideia, né? A gente não fala em evolução das espécies, porque do contrário nós iríamos estar o tempo todo falando que existe um estágio primitivo de sociedades exóticas, e nós já sabemos que há sociedades com culturas diferentes, mas nem por isso essas sociedades são inferiores à nossa. Acompanhando a adaptação e evolução das sociedades, já que qualquer forma de ruptura era vista como um estado doente ou patológico, né? Tudo que não se encaixava em uma coesão social era visto como um fato patológico, né? Buscou a neutralidade científica, contudo, muitas críticas devem ser feitas às suas análises, pois devemos entender que, por serem históricas, as sociedades são diferentes pela constituição de seus processos históricos e específicos. Não existem sociedades, culturas superiores e inferiores, apenas diferentes, além de não haver neutralidade científica, né? Pois o homem não consegue se dissociar de sua subjetividade. Então foi esse ponto aí da crítica que Durkheim chegou, que ele alcançou. Depois de muito se discutir, essa questão da neutralidade científica, as outras ciências, os outros teóricos, né? E até mesmo a história de se estudar a dinâmica da sociedade, foi chegada a essa conclusão, que essa tal neutralidade científica de Durkheim seria até interessante, mas nem todos os cientistas conseguem, né, colocar em prática. Os fatos sociais são exteriores aos indivíduos, deixando estes apenas em estado contemplativo e passivo no viver em sociedade. Aqui eu botei as referências para vocês, tá?
nós podemos chegar à seguinte conclusão, que Durkheim, ele foi essencial para a gente discutir, né, a sociologia enquanto ciência, a teoria, realmente é uma teoria bem interessante, complexa, que a gente está falando de sociedade, falamos de fato social, de regras. Talvez um ponto que ele merece realmente aí crítica é com relação a essa questão aí dessa tal objetividade, né? E como eu falei para vocês, o nosso objeto de estudo, ele está vivo. Ele não é um objeto de estudo como das ciências exatas. Deixa eu só aqui buscar para vocês um material que eu tenho sobre os psicopatas, rapidinho. Então, no rol dos serial killers, nós vamos ter o Ed Gein, que foi um cruel assassino que foi usado como base para a construção do personagem Buffalo Bill, né? A gente tem um filme aí, O Silêncio dos Inocentes, foi um filme feito levando em consideração o crime que cometeu. E ele não só matava, né? O que ele fazia? Olha só, ele removia a pele das suas vítimas, exumava corpos e decorava as casas com a parte, né, dos cadáveres. A pele dos mortos também era usada para fazer roupas e móveis. O Ed morreu em 26 de julho de 1984, em um hospício. Vejam o grau, né, de loucura. Aqui é a foto dele. Aqui nós temos o assassino do Zodíaco, nunca foi capturado, responsável por 5 assassinatos confirmados na década de 60 na Califórnia. Porém, ele afirma ter matado 37 pessoas e deixou cartas codificadas que até hoje não foram decifradas completamente. Lembrando que eu estou mostrando para vocês, não no Brasil, né? Fora do Brasil. Ainda hoje o FBI recebe denúncias de pessoas que podem ser o verdadeiro assassino do Zodíaco. Nós já tivemos livros e filmes que contaram aí várias vezes essa história. Tem o Charles Manson, né? Esse aqui é bem famoso, tá? Já passou até documentários sobre ele. Esse assassino atingiu um patamar de maldade que poucos conseguiram, né? Ele era hippie, fazia parte de uma seita hippie em São Francisco, e em 1967 ele abrigava pessoas que se revoltavam, né, contra os pais, ou que tinham algum problema de fundo emocional. E com isso, ele convenceu muita gente a liberar aí seus instintos assassinos e a roubar os mais ricos para levar o dinheiro para sua seita. Normalmente, eles escreviam mensagens com o sangue das vítimas nas paredes do local onde o assassinato ocorreu. Tem um filme também que fala sobre a vida dele, né? E esse ainda era um pouquinho diferenciado, porque ele formou, né, essa seita e levou vários seguidores. O Albert Fish, esse aqui foi um sequestrador, estuprador, canibal, com um longo histórico de insanidade na família. Chegou a enviar cartas para os familiares de uma de suas vítimas, contando detalhes, né, de como praticou o crime. E ele foi executado na cadeira elétrica. Aqui, ó, o rostinho dele, né? Parece um indivíduo, cidadão comum, de bem. Nós temos a Mary, né? Uma inglesa. Essa aqui é um caso curioso, uma mulher, né? Matou mais de 20 pessoas, incluindo seus próprios filhos, com arsênio. É a assassina mais conhecida de todos os tempos.
matou 3 maridos, um amante e diversas crianças para obter o dinheiro do seguro. E aí, em 1873, ela foi enforcada. Tá aqui também o rostinho dela. Mary Beth, conhecida por ter matado 9 de seus filhos por estrangulamento, levando-os ao hospital quando já estavam praticamente mortos. Passou despercebida durante muito tempo pelas autoridades, já que acreditavam que as vítimas morriam por condições genéticas da família. Quando a mesma fatalidade aconteceu com uma criança adotada, os doutores passaram a suspeitar dela. E aí ela foi sentenciada à prisão perpétua em julho de 1987. Então vejam, 2, né, serial killers aí no meio dos homens. O rostinho também parece uma cidadã de bem, né? Nós temos a Dorothea Puente, em 1988. Essa senhora de 60 anos foi sentenciada à prisão perpétua pelo assassinato de 9 pessoas. Dona de um lar para idosos com necessidades especiais, ela matava os internos e continuava a receber os seus benefícios. Mais uma. Aqui a Doroteia, né? Agora sim, nós vamos ter os brasileiros. O Pedro Rodrigues Filho, conhecido como Pedrinho Matador, foi um assassino em série brasileiro. É considerado o maior serial killer do Brasil, tendo oficialmente sido condenado a mais de 400 anos por matar 71 pessoas. Tá aqui o rostinho dele, né? Então, eu trouxe esse, mas eu tenho outros, depois eu procuro para vocês, porque da minha aula de noções de psicologia, que é a psicologia jurídica. O que Samara falou e tá errado que... Enfim, turma, quando a gente vai, digamos, desenvolvendo as pesquisas, né, tanto no ramo da psicologia jurídica, como no da sociologia jurídica, também no da antropologia jurídica, nós vamos encontrando esses perfis, né, que são perfis que vão, que a gente costuma dizer, né, que vai beirar aí a loucura, a psicopatia, a sociopatia. Você tem, dentre esses assassinos, aquelas mulheres, né, aquelas 3 mulheres, não no Brasil, né, porque no Brasil, se você for delimitar, você vai ver que nós vamos pesquisar e vamos encontrar, né, vamos encontrar algumas mulheres. Dentre elas vai aparecer a Susana Richthofen, que é o que a gente fala muito, né? Cita muito, porque foi assim um crime que até hoje, né, gera muita polêmica, muito debate, pelo fato dela ter feito toda aquela encenação durante o crime, após o crime, e após ter sido presa também, né? Porque ela foi para a mídia, fez todo aquele teatro, apareceu com cara de mocinha arrependida, ou mocinha que foi ali condicionada, né, foi coagida a cometer aquele crime, mas no desenrolar da história nós percebemos que não foi nada daquilo, ela articulou, né, foi a mentora de todo o crime. A grande pergunta é o que leva essas pessoas a cometerem esses crimes, né? Crimes hediondos, crimes que, nesse que eu citei para vocês, né? Do Charles Manson, que matava
e ele trazia as pessoas para perto, fazia como se fosse ali uma lavagem cerebral mesmo, mostrava o que era o certo para ele, e aquelas pessoas que emocionalmente estavam ali, né, fracas, acabavam acreditando naquela realidade, naquela vida, né, pessoas muito angustiadas e que resolviam tirar, muitas vezes, matar e tirar a sua própria vida, né, e depois ele trazia outras pessoas, foi assim algo bastante patológico que esse homem fez, né? O que ele e a tal da seita hippie conseguiu fazer. Quantas pessoas deixaram suas casas para morarem ali com ele, né? Vivenciando todo aquele processo. É preciso muito estudo, né? Ter um diagnóstico muito certinho do que foi a vida desse homem. E mesmo assim, a gente ainda fica se questionando como uma pessoa é capaz de cometer crimes dessa natureza. E o outro, que matava as pessoas, né, tirava as peles e fazia ali, colocava ali na parede, colocava nos seus objetos, né, um abajur, né, que é que deu origem lá ao filme O Silêncio dos Inocentes. Já assistiram esse filme? Já sim, professora. É do Hannibal Lecter, né? E aí depois é mostrado as outras sequências, né? Tem a origem do Silêncio dos Inocentes, se eu não me lembro. Que é um filme bem antigo, né? Da década de 90, se não me engano. Eu já assisti algumas vezes. Mas tem outros que vão retratando esses contextos. O filme da Suzana está pausado agora por conta da pandemia, mas já estão também seguindo, né? Que o nome é A Menina que Matou os Pais. Estou esperando aí esse filme que eu quero assistir. Saber realmente como é que vai ser retratado isso. Se vão ser, né? Vai ser fiel ao crime. Enfim, aí nós temos a possibilidade de analisar, como eu estava falando para vocês, através da filosofia, da sociologia, da antropologia, da psicologia jurídica. Vocês estão tendo psicologia jurídica? E aí, vocês estão gostando? Então, em psicologia vocês não têm um conteúdo que se aproxima, não? Dessa análise dos perfis do psicopata? Tem? Dos crimes, né? Eu lembro porque eu já ministrei no primeiro semestre noções de psicologia. Aí tinha muito esse conteúdo, né? Tanto que esse que eu mostrei para vocês foi que eu mostrei na aula. Aí a gente discutia muito percepção, a sensação. E eu lembro que eu até indiquei para os meus alunos o livro da Ana Beatriz Barbosa, Mentes Perigosas, que é muito bom esse livro, maravilhoso. Ela faz a separação do que é sociopatia, do que é psicopatia, é bem interessante. Mas, voltando aqui, né, para a nossa história da objetividade científica, Nájila, é muito bom esse livro, eu já li. E eu confesso que quando eu li, eu fiquei assim, um mês pensativa, viu? E todo mundo que chegava assim perto de mim, eu ficava pensando, nossa, essa pessoa pode ser um sociopata, essa pessoa pode ser um psicopata, entendeu? E ele causa essa reflexão na gente, porque são histórias que ela vai narrando. A professora lendo o livro e depois ficando cheia de paranoia com todo mundo que chega perto dela. Exatamente. Eu fiquei assim, e era, quando eu li, tem um tempinho,
Olha, mas eu fiquei bem reflexiva, viu? Eu acho que vocês também vão ficar assim. Não vou falar não do livro, que eu quero para vocês lerem, que é muito bom. E tem uma outra, deixa eu procurar aqui o nome dela certinho. Que tem aqui no Instagram. É Lana Casoy, se não me engano. Ou é Ilana? Deixa eu ver. Ilana Casoy. Exatamente, Samara. Ilana Casoy. Ela é uma sumidade aqui no Brasil com relação a essas histórias de identidade psicopata, porque não pela formação que ela tem, essa Samara, e sim pela vivência. Ela é tão respeitada no meio que ela já participou de várias reconstituições, né, de crimes, inclusive da Suzana. E ela está diretamente ali ajudando no filme. Deixa eu ver o que ela traz de bom aqui no Instagram dela, que vira e mexe ela posta. Ah, ela postou aqui um filme, que eu acho que eu vou ter que assistir esse filme. É uma série da Netflix, Bom Dia, Verônica. Muita gente falando dessa série. Já assistiram? Bom Dia, Verônica. Eu já assisti, é maravilhoso. É mesmo, Dionara? Vou ter que assistir. Vou colocar aí no final de semana para eu assistir. O que mais que ela fala aqui? Nossa, tá fazendo uma propaganda desse filme aqui, Bom Dia, Verônica. Legal. O que mais? Ah, gente, só vocês pesquisando essa mulher. Essa mulher, deixa eu botar o nome dela certinho aqui para vocês. Ela merece, viu? Ilana Casoy. Botem ela no Google, vai surgir um monte de coisa, de livros, de pesquisas, Eu assisti uma reportagem dela no programa ainda TV aberta mesmo, na Rede TV. E desde então eu fiquei com ela. Olha, essa mulher extremamente inteligente. E o melhor, né? Ela tem ali uma vivência com relação a esses crimes. Ela disse, deixa eu tirar aqui da tomada, ficou escuro. Ela disse que ela entrevistou um psicopata que foi o Chico Picadinho. Já ouviram falar dele? Que cometeu aí esses assassinatos na década de 70. E aí ela conversou com ele e ela fez o relato, né, nessa entrevista, disse que ele era extremamente inteligente, um homem culto. E você conversava com ele e ninguém, né, dizia que ele era o serial killer, né? E ela tem assim umas histórias, você fica pensativo, né? Agora, voltando aqui para a gente, na sociologia jurídica, é interessante porque é verdade, Nájila, nem parece, né? Vai lá, comete os crimes e tem uma diferença, né? O nome já sugere, quando a gente pensa serial killers, né? Assassino em série, mas não é só essa história de matar em série, eles fazem pausa também, muitos fazem essa pausa, né? O fato é que se matou 2 pessoas já é em série, que é interessante, mas ele pode matar uma hoje, pode matar daqui a uma semana mais 3, daqui a um mês ele mata mais um, né? Aí você vai classificando como assassino em série, tem todas essas questõezinhas que ela vai explicando, né? E eu lembro que a entrevistadora perguntou para ela, é fácil montar um perfil de um psicopata? É fácil descobrir que um indivíduo é psicopata? Ela disse, não, não é. Não é nada fácil, não é só porque ele cometeu crimes, né?
que ele vai ser considerado um psicopata. Você precisa ser bem pontual no seu diagnóstico. E eu fico imaginando, né, que realmente, porque às vezes a gente brinca, né, nossa, fulano é psicopata. Não, fulano é um sociopata. Mas coisas que saem assim da nossa boca. Mas para você categorizar mesmo aquele indivíduo como sendo um psicopata, olha, tem chão, viu? Você precisa ser muito... ter um aporte teórico muito bom. Mas voltando aqui para a nossa realidade, né, da sociologia jurídica, vou me lembrar que eu vou assistir esse filme, Bom Dia, Verônica, eu tenho que lembrar, sábado eu vou assistir, e aí eu vou discutir com vocês. Quem foi que assistiu mesmo? Foi Dionara, né? É o quê? Fala sobre o que? É ação, violência, policial, é isso? É policial. Dionara, tá certo. Então, turma, hoje a gente pode fazer aí aquela relação, né, da introdução da sociologia jurídica, passando por toda essa teoria de Durkheim, e aí na próxima aula, muito bem, nós vamos continuar falando sobre positivismo jurídico, tá? Se eu não me engano. Mas aí eu gostaria que vocês fizessem a leitura direitinho, né? Desse material hoje, pontuasse aí as questões importantes, as dúvidas, que eu não sei se vocês percebem, mas esse segundo bimestre é mais rápido, né? Quando a gente menos esperar, já está chegando dezembro, já chegou o Natal. E aí a gente eu vou tentar seguir à risca o plano, tá? E eu também não vou demorar para fazer a atividade valendo 3 pontos, não. Quando a gente já tiver ali, lá pelo dia 20 de novembro, eu já quero fazer, porque eu não vou deixar acumular. Outra coisa, só lembrando que o sistema de notas lá no portal ainda não está aberto. Quando estiver aberto, é que eu vou pegar as notas que estão na plataforma e vou lançar no sistema, tá bom? Se tiverem dúvidas com relação ainda à nota de prova, né? Eu já falei para vocês, mas é sempre bom dar uma refrescada na memória. E aí, quem não fez a atividade, valendo 3 pontos, foram aquelas pessoas que não precisam fazer, né? É complementação e tal, aquela história. Porque eu já dei outras chances para fazer. Quem mandou para o meu e-mail foi recebido, foi corrigido, tudo ótimo. Quem não, aí a gente segue aí nessa história. Deixa eu ver aqui se ainda tem alguma coisa para falar para vocês. Eu tô aqui na plataforma agora, aí eu aproveitei que no dia 27 da nossa aula eu não tinha postado o material, né? Eu só apresentei, aí eu vim aqui e postei aquele textinho que é Sociologia Jurídica e aquele artigo Caminhos para a Sociologia Jurídica. E na aula de hoje eu postei também, tá bem aqui, os slides que falam sobre a objetividade das ciências sociais. Tá casando assim, e toda aula eu tô colocando uns slides para vocês, porque eu não quero deixar acumular, porque quando chegar mais à frente da prova, eu não me perder, o que eu coloquei na plataforma, o que eu não coloquei na plataforma, tá bom? Aí depois que a gente tiver essa primeira parte, que é com Durkheim, história de positivismo jurídico, nós vamos entrar em Weber. Depois de Weber vai ser Gramsci. Não, depois de Weber vai ser Marx, depois de Marx vai ser Gramsci. Aí já vai estar basicamente no finalzinho da disciplina. Certo? Alguma pergunta? Tudo tranquilo, professora. Certo.
Então, na próxima aula, vocês façam aí a leitura direitinho, né? Falem mais, porque vocês estão muito, muito calados, assim, envergonhados, né? Caladinhos. Vocês podem fazer as perguntas. Deixa eu ver aqui quem tá aqui. Gerlane, Jonara, Maiane, Antoniane, Marcelo, Leonardo, Bruna, Igor, Esther. Deixa eu só aqui rapidinho. Já volto aqui para liberar vocês. Só para eu ter a certeza aqui de um negócio. Pronto, é isso mesmo. Então, se vocês não tiverem dúvidas, vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, 4h40. Tá bom?